Ok, pessoal do oitavo ano, aqui quem fala é o professor Valdo Matos. A gente vai iniciar agora aqui mais uma videoaula com a resolução do TD que foi enviado para vocês trabalharem aí durante esse recesso, né? Só duas observações importantes. Primeira, eu aconselho que você só veja essa videoaula depois que vê a videoaula com o conteúdo de revisão, né? Primeiro você assiste lá aquela videoaula para depois vir aqui e colocar em prática o conteúdo adquirido lá naquele momento. Segunda observação, eu não vou resolver todas as questões do TD, é inviável, né? Então eu selecionei algumas aqui, são bastante relevantes, bastante interessantes, para a gente poder trabalhar junto, certo? Então vamos lá para a primeira questão que eu selecionei no TD, atenção. Ok, aqui a questão de número 2, certo? Chegou a hora da igualdade passar a foice por todas as cabeças. Portanto, legisladores, vamos colocar o terror na ordem do dia. É o discurso de Robespierre na Convenção. Isso aqui é a Revolução Francesa. Para você que está meio em dúvida, né? O conteúdo da bimestral, que é a temática aqui do TD, e também aquela aula de revisão que eu dei, é a respeito da Revolução Francesa, da Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana, certo? Sobre a Revolução Francesa aqui, a gente tem que relembrar um pouquinho da periodização dessa Revolução Francesa. Então vamos aqui rapidinho, relembrando aqui e fazendo um breve resumo aqui, certo? Você tem primeiramente aí a primeira fase, a chamada Assembleia Nacional Constituinte. Esquece as datas por um momento, certo? Vamos focar só no conteúdo aqui. O que acontece? Você sabe que a França estava passando por uma grave condição financeira, o rei Luís XVI convoca lá os Estados Gerais, né? Depois encerra a reunião dos Estados Gerais e o pessoal do terceiro estado finca o pé, faz um juramento e diz que a França vai ter uma constituição. Quando acontece a queda da Bastilha, que é no dia 14 de julho de 1789, inicia-se a Revolução Francesa, ou seja, inicia-se essa primeira fase, né? Durante essa primeira fase, a França continua sendo uma monarquia absolutista, o rei Luís XVI continua governando como absolutista, só que os franceses estão trabalhando numa constituição. A constituição seria uma lei, um conjunto de leis, melhor dizendo, né? Um conjunto de leis que o rei teria que seguir, né? Aí vai ter aquele episódio que a gente vai ver que o rei, ele a população, melhor dizendo, né? A população francesa, o terceiro estado aí, liderado principalmente por mulheres, vão invadir o terceiro estado, vão pegar o rei e a rainha como reféns, vão tirar do Palácio de Versalhes e vão levar lá para o centro da França, no centro de Paris, da capital, né? No chamado Palácio das Tulherias, que eles vão ficar como reféns, né? E assim o rei vai ser obrigado a assinar a Constituição, certo? Nesse momento, o que a gente vai observar é que quando o rei assina a Constituição, a França passa para a segunda fase dessa revolução, chamada monarquia constitucional. A partir de agora, nessa segunda fase, a França continua com um rei, só que esse rei não é mais absolutista. Esse rei tem que obedecer agora uma Constituição. Como a gente viu, o rei Luís XVI não vai ficar satisfeito com essa situação e vai tentar fugir da França. Quando ele tenta fugir, ele é capturado, vai ser morto na guilhotina. Depois, né, alguns meses depois, a Maria Antonieta, a esposa dele, também vai ser morta na guilhotina, né? E aí, quando a França guilhotina um rei, o que a gente vai observar é que inicia-se a terceira fase. Nessa terceira fase da Revolução, não tem mais monarquia, o rei já morreu, né? Nessa terceira fase, inicia-se um período chamado de república ou convenção. Por isso que na questão fala convenção lá, certo? E nessa república aqui, a gente vai ver que um dos grupos que vai se destacar vai ser o grupo dos jacobinos, o pessoal que é mais de esquerda, o pessoal mais popular, do qual o Robespierre é o líder. A gente viu que durante a República Jacobina, que a gente viu em sala de aula e vimos também na aula de revisão, né? Durante essa República Jacobina aqui, ou convenção, que é a mesma coisa, os jacobinos vão fazer coisas boas e coisas ruins. De coisas boas que eles vão fazer é, por exemplo, dar ensino gratuito, tabelamento de preço, né? Acabar com a escravidão nas colônias, várias iniciativas favorecendo a população mais pobre, a população mais marginalizada. Por outro lado, a gente viu também que foram criados diversos comitês e tribunais para tentar condenar as pessoas que fossem contra essa terceira fase republicana, que fosse a favor de uma volta de uma monarquia, certo? Possivelmente com um parente do rei aí morto. E aí você vai ver aquele período que é o chamado do Grande Terror, centenas de pessoas guilhotinadas todo mês aí na França, né? E justamente por causa desse terror, dessa grande violência, é que a gente vai ver um golpe aí dos chamados girondinos, que é o pessoal de direita, né?
o pessoal de direita aí, a alta burguesia, o pessoal mais rico, vai dar um golpe, certo? E vai tomar o poder durante a quarta, aí inicia-se, né, a quarta fase. Essa quarta fase só vai acabar quando vier a ascensão de Napoleão Bonaparte, que será um assunto que a gente vai ver na segunda etapa, né? Então, vamos voltar aqui para a questão. Isso aqui foi uma periodização rápida, um resumo rápido das 4 fases da Revolução Francesa. Vamos voltar aqui para a questão. Na fala de Robespierre ocorreu, desculpa, a fala de Robespierre ocorreu num dos períodos mais intensos da Revolução Francesa. Esse período caracterizou-se, a gente já viu que o período é a terceira fase, né? O período aí da República Jacobina. Robespierre era o líder desses jacobinos aí, certo? E como você pode ver também na frase aqui do Robespierre, ele está colocando, ó, vamos colocar o terror na ordem do dia, ou seja, vamos cortar a cabeça de todo mundo, né? Para que a gente possa ter igualdade, é necessário que algumas pessoas morram. Isso era o que defendia o Robespierre. Então vamos lá, esse período dos jacobinos caracterizou-se, item A, pela fundação da monarquia constitucional marcada pelo funcionamento da Assembleia Nacional. Não foi. A gente viu que quando os jacobinos assumiram o poder na terceira fase, a monarquia constitucional já tinha acabado aí a segunda fase, certo? Então essa alternativa está errada. Item B, pela organização do diretório, marcada pela adoção do voto censitário. Ó, o diretório, como a gente está vendo aqui também, ó, é a quarta fase, né? E a gente está na terceira. Então está errado também o item B. Item C, pela reação termidoriana, marcada pelo fortalecimento dos setores conservadores. O que é esse termidoriano aqui? Para você que assistiu lá a aula de revisão, deve ter lembrado que eu falei a respeito do calendário francês que tinha mudado, né? E tinha um mês chamado Termidor, certo? Essa reação termidoriana é a da quarta fase, certo? O chamado golpe de 9 de Termidor foi o golpe dado para iniciar a quarta fase, para tirar os jacobinos do poder e colocar os girondinos no poder. Então, esse item C, que fala da reação termidoriana, ou seja, da reação girondina, certo? Inicia-se a quarta fase e não a terceira, que é o que ele quer caracterizar aqui no enunciado da questão. Item D, pela convocação dos Estados Gerais, que pôs fim ao absolutismo francês. Nada mais errado que isso, né? Primeiro que a convocação dos Estados Gerais aconteceu antes da primeira fase da Revolução, certo? Antes da tomada da Bastilha, que dá início aí à primeira fase da Revolução. E segundo, que os Estados Gerais não põe fim ao absolutismo francês. O que põe fim ao absolutismo francês é a Constituição, iniciando aí a segunda fase com a monarquia constitucional. E o item é pela criação do Comitê de Salvação Pública e a radicalização da Revolução. Perfeito, exatamente, é o item E. Você pode confirmar aí o gabarito, certo? Como o item E. Esse Comitê de Salvação Pública aqui foi um órgão criado justamente para tentar coibir qualquer tipo de ameaça de contragolpe monárquico, né? Para impedir que a monarquia voltasse ao poder. Então, esse Comitê de Salvação Pública tentava identificar quem era a favor da monarquia para ser julgado e depois guilhotinado, ok? Perfeito, vamos adiante. Questão 8 que eu selecionei aqui. Em fins do século XVIII, enquanto a Inglaterra se industrializava rapidamente, a França era ainda um país agrário. Enquanto isso, na França vigorava ainda uma organização social baseada em estamentos, chamados estados ou ordens, herdada da Idade Média. Sobre o tema, leia as informações a seguir. Ele quer saber sobre isso aqui, ó. A pirâmide social, né, a hierarquia estamental francesa. Esse foi o slide que eu mostrei em sala de aula para vocês. Você tem o primeiro estado, que é o clero, representando 0,5% da população. O segundo estado, nobreza, 1,5%, e cerca de 97 a 98% da população sendo representada aí pelo terceiro estado, certo? Só esclarecendo aqui algumas informações que estão aqui na sua tela. O segundo estado, aliás, começando pelo primeiro, né? O primeiro estado, o clero, os membros da Igreja Católica, né? Essa galera aqui vivia do dízimo, certo? O dízimo que era pago pelos fiéis e por isso não trabalhava e não pagava impostos. O segundo estado, representando a nobreza, e esse segundo estado, essa nobreza, né, tinha 3 tipos de nobreza. A primeira nobreza cortesã, aquela que era a nobreza que morava no Palácio de Versalhes, que não fazia coisa nenhuma, passava o dia fofocando, planejando festas, jantares, jogos, né? E recebia uma pensão do Estado. A provincial são os senhores feudais, porque a França ainda era feudal nesse período, certo? Que vivia aí não só de uma pensão do Estado, mas também recebia dinheiro com a venda dos produtos que eram dos gêneros alimentícios que eram produzidos pelos servos. E a nobreza de toga ou nobreza togada era aquela nobreza
formada pela burguesia. Como assim? Era aquele burguês, aquele comerciante muito rico, um cara milionário, que compra um título de nobreza, certo? Só para poder andar nos círculos aí nobres da alta sociedade. Essa é a nobreza togada. Essa nobreza togada não recebia uma pensão. Só que, tanto o primeiro como o segundo estado, esses dois aqui, todo mundo que fazia parte desses dois estados, não pagavam impostos. Só quem pagava imposto era o terceiro estado que sustentava o restante aí da população. Esses 2% aí da população, né? O terceiro estado, formado pela burguesia alta, média e baixa, né, de acordo com a condição financeira, camponeses, que são os servos, e os sans-culottes, que eu já expliquei lá de revisão, que são os trabalhadores urbanos. Beleza. Sobre o tema, né, ou seja, sobre essa pirâmide social, lê as afirmativas a seguir, certo? O tema é justamente isso aqui, a pirâmide social francesa. Então vamos lá. O primeiro estado era constituído pela nobreza, correto? Falso, né? Totalmente falso. O primeiro estado era o clero, tá errado isso aqui. O clero estava subdividido em alto e baixo clero, tá certo, não tá errado não. Realmente tinha um alto clero, que era o bispo, o arcebispo, o papa, né? E o baixo clero era o padre, né? Aquele cônegozinho de uma igrejazinha lá no interior da França, isso era o baixo clero. Beleza. 3. O terceiro estado lutava pela abolição dos privilégios e por igualdade de tratamento em relação à nobreza e clero. Verdadeiríssimo. O terceiro estado ele era o único que pagava impostos, né? E o terceiro estado estava lutando aí por igualdade aí de tratamento, influenciado, obviamente, pelas ideias iluministas. 4. Os sans-culottes eram os pobres que não tinham os privilégios da nobreza. Verdade também, era a galera pobre e eles não tinham os mesmos privilégios da nobreza. Com certeza é verdadeiro. 5. A Assembleia Nacional era composta por representantes dos três estados, que possuíam igualdade de voto. Lembra da Assembleia Nacional? Tinham igualdade de voto? Sim ou não? Falso, né? A gente sabe que é falso. Por que era falso? Porque o voto não era por cabeça, o voto era por estado. Na prática, o terceiro estado sempre saía perdendo, sempre. Então você não pode falar num contexto como esse, mesmo você tendo a maioria da população querendo uma determinada coisa, uma minoria querendo outra, você não pode chamar, você não pode dizer que isso é uma igualdade de voto, não. Não é, com certeza não é, isso tá errado, certo? Então, continuando aqui a questão, ó, assinale a única alternativa em que todos os itens estão corretos. E aí você pode marcar que os itens corretos são itens 2, 3 e 4, o gabarito aqui da questão é o item B, ok? Próxima questão que eu selecionei, uma questão sobre conjuração baiana. Foi outro movimento que, ainda no século XVIII, questionou a ordem colonial. Levando em consideração as seguintes afirmativas sobre esse movimento, assinale o correto. A conjuração baiana, um resumozinho aqui interessante. Ó. Ela aconteceu em 1798, ou seja, posterior à Revolução Francesa, e por isso a gente pode dizer que a Revolução Francesa influenciou a conjuração baiana. Mais especificamente, repetindo o que eu falei na aula de revisão, foi a República Jacobina que influenciou a Conjuração Baiana, né? Não era um movimento restrito a questões políticas liberais. O que estou querendo dizer com isso aqui? Era um movimento que tinha uma grande participação popular e também ideias iluministas. Os caras tinham umas ideias bastante radicais para a formação de um novo país, né? Uma nova nação. Isso também surge, né, num momento de grande insatisfação popular. Então você junta esse insatisfação popular e as ideias iluministas, aí você vai ter aí a conjuração baiana, certo? Como uma das consequências. A participação popular reivindicava mudanças revolucionárias de caráter social, como a abolição da escravidão e a abolição também dos privilégios de classes. O que eles queriam era uma república extremamente mais igualitária, né? Era uma coisa muito mais igualitária do que estava acontecendo na realidade da Bahia. Lembrando que lá na revisão eu falei, vou repetir aqui, a principal diferença entre a conjuração baiana e a conjuração mineira é que a baiana foi um movimento popular, em que você vai ter a participação do povão, inclusive escravos participando do movimento, certo? Então vamos aqui, ó. Assinale o correto. As ideias iluministas, e tem A, as ideias iluministas começaram a se difundir entre os habitantes da Bahia em meados do século XX. Não, tá errado, né? O enunciado fala do século XVIII. Tá errado isso aqui, a data tá errada. Trazidas principalmente por jovens da elite que haviam estudado na Europa. Não era bem isso não. A gente sabe que algumas ideias vieram da Europa, mas em 1798 já corria aqui no Brasil vários livros iluministas, né? A maioria deles não precisava vir da Europa, não. A gente sabe que a Conjuração Mineira já era um movimento, tinha sido um movimento anterior que já difundia essas ideias aí pelo Brasil afora.
Item B, a Conjuração Baiana foi um movimento exclusivo das elites. Mais errado que isso aqui não pode, né? Tá errado isso aqui. A gente sabe que foi um movimento popular. A população pobre, os pequenos comerciantes ou os escravos não podiam participar das reuniões dos conspiradores, por isso não participaram do movimento. Falso, a gente sabe que é justamente o contrário, né? C. Os conspiradores defendiam a escravidão e a formação de uma república inspirada nos princípios franceses de igualdade, liberdade e fraternidade. Ora, não precisa nem saber tudo para saber que isso aqui está errado, né? É contraditório. Como é que pode um grupo defender a escravidão e ao mesmo tempo defender a igualdade, liberdade e fraternidade? Não faz sentido, certo? Então, essa alternativa está errada. Sem falar também que eles eram a favor da abolição da escravidão. Item D. A punição dos conspiradores variou de acordo com o grupo social. Os mais pobres se livraram das penas mais duras, porém os mais ricos foram severamente castigados. Cara, é o contrário aqui, totalmente o contrário, certo? Realmente a punição dos conspiradores variou de acordo com o grupo social. Só que os mais pobres, eles que foram severamente castigados. Enforcamento e depois esquartejamento. E os mais ricos é que tiveram penas menos duras, né? Se livraram das penas mais duras aí, como por exemplo, alguns ficaram presos apenas 6 meses, teve outros, né, que o interrogatório durou muito tempo. Aí depois que saiu a sentença lá, disseram, oh, não, você já sofreu o suficiente na cadeia, então pode sair. Então, quando saiu a sentença, o cara já saiu da cadeia, certo? Então, o item é: esse movimento representou os anseios das categorias marginalizadas, artesãos, mulatos, soldados, brancos, pobres e negros, que desejavam uma sociedade com direitos iguais para todos os segmentos sociais da Bahia. Perfeito, exatamente, esse é o gabarito, o item E, certo? Movimento popular, principal característica da Conjuração Baiana. É isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, estudem!